Fala galera, tudo beleza? Olha só o que eu vou te mostrar hoje, hein? Aqui eu tenho um bombom de chocolate recheado. E aqui eu tenho um wafer coberto com chocolate. Você tá vendo alguma diferença? Não? Mas tem muita diferença. Eu vou te contar depois da vinheta. Vem comigo. O que você achou dessa diferença que eu te comentei antes sobre o bombom e o wafer? É meio estranho, né? Eu vou explicar isso um pouquinho mais pra frente, mas antes eu preciso contextualizar esse vídeo, senão você não vai entender nada. Preciso te dizer primeiro que existe no mundo uma tabela que chama tabela Nash, que são notas explicativas sobre o sistema harmonizado. E o que essas notas fazem? Elas fazem a classificação de produtos. São mais de 10 mil itens classificados. Eles classificam cada coisa. Um sapato, se ele é feito de borracha e a sola é costurada ou é colada, se usa couro, se usa outro tipo de material, enfim. Ela explica detalhadamente diversos tipos de produto e tem, portanto, aí mais de 10 mil itens nessa classificação. O que acontece? Em vários lugares do mundo, eles usam essa tabela, chamada tabela Nash, para fins administrativos. E o que é isso? Quando você vai produzir, quando você vai fabricar um produto, você entra ali nessa tabela Nash, vê como que o seu produto é classificado e a partir daí você faz todos os trâmites burocráticos para conseguir produzir esse produto. Então, essa tabela vai dizer em cada país qual tipo de licença você precisa, qual tipo de alvará, qual secretaria que precisa se manifestar de determinada cidade, enfim, essa tabela é que dá essas referências administrativas. E o que acontece aqui no Brasil? A gente resolveu usar essa tabela como uma classificação, para fins de classificação fiscais ou tributários. E aqui no Brasil, ela tem dois nomes, chama NCM, que é uma nomenclatura comum do Mercosul, ou seja, usa a mesma nomenclatura em todo o Mercosul, e também é chamada de tabela TIP, que é a tabela para fins de incidência do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Então, o que acontece? Essa tabela super extensa, com mais de 10 mil itens, e que é importante lembrar, todos os dias, novos produtos estão surgindo no mercado, ou seja, essa tabela não para de crescer. Aí o que a gente faz aqui no Brasil? A gente pega todas essas classificações e para cada uma dessas classificações a Receita coloca um tipo de alíquota diferente para cada uma dessas classificações, ou seja, vira um manicômio tributário. Não é à toa que a gente fala que o sistema tributário brasileiro é um dos mais complexos do mundo. Uma tabela que no mundo inteiro é usado apenas para fins administrativos e a classificação tributária é feita de uma maneira muito mais simplificada, aqui no Brasil a gente resolveu pegar essa mesma tabela e além dos fins administrativos a gente também usa para tributar esses produtos que são descritos ali. Então imagina a dificuldade que é. Não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil as empresas gastam mais de 1.500 horas só para fazer o pagamento de tributos. É muito tempo desperdiçado com uma coisa que deveria ser simples. Você está pagando imposto para o governo e você perde um tempo enorme. Os dados dos últimos anos mostram que as empresas gastam aproximadamente por ano 65 bilhões de reais as empresas aqui do Brasil, com pessoal, com sistemas e com equipamentos para fazer apuração, inclusive de novas normas tributárias, para que, enfim, esse pagamento dos tributos seja feito tudo dentro da legalidade. Então, é muito dinheiro gasto para pagar tributos, para pagar impostos. Como eu disse antes, a empresa quer pagar o imposto, a empresa precisa pagar o imposto, mas para fazer isso tem uma dificuldade enorme. E o que acontece, né, com todos esses gastos, com todo esse recurso e com todas essas horas que são gastas para fazer esse pagamento de tributo? Tudo isso acaba encarecendo o produto aqui no Brasil. É mais um fator do chamado custo Brasil. Porque não se engane, hein? Todos esses gastos, todos esses custos que a empresa tem são repassados para o produto. E adivinha quem são os mais prejudicados? As empresas menores, né, que não conseguem contratar, ter ali um setor próprio para cuidar disso. Nas empresas grandes, muitas vezes eles têm um setor exclusivo para cuidar dessa parte. Uma empresa pequena não consegue fazer isso.
mas de qualquer forma, acaba contratando ali um escritório de contabilidade, um advogado especialista nisso para fazer esse acompanhamento. Mas de qualquer forma, as empresas têm um gasto com isso, têm um custo com isso e isso é sim repassado para o produto. Mais um item aí do chamado custo Brasil que encarece tanto os produtos aqui no nosso país. E como você deve imaginar, toda essa classificação, essa lista extensa para a classificação do produto também acaba gerando uma dificuldade para empreender. E quando a gente fala que o Estado precisa ser menos burocrático, precisa ser mais simples para que as pessoas possam empreender, é sobre isso também. Facilitar o sistema tributário do Brasil é imprescindível para que a gente consiga deixar as pessoas empreenderem, porque isso gera emprego, isso gera renda, isso gera riqueza e as pessoas acabam ficando mais felizes com isso. Um outro ponto que eu gostaria de trazer hoje aqui para vocês sobre essa questão da classificação dos produtos aqui no Brasil é a questão da insegurança jurídica. Porque o que acontece? Quando você vai produzir, quando você vai fabricar um produto, é você que tem que ir lá nessa tabela, na tabela TIP, e dizer em qual daqueles itens o teu produto se classifica. E aí o que acontece? Você corre o risco de a Receita chegar no teu produto e dizer, olha, eu acho que você classificou o teu produto de maneira errada, não devia estar nessa linha, devia estar na outra linha. E aí a Receita pode te multar. E aí é legal dizer sobre alguns casos bizarros que a gente tem aqui no Brasil, e o que eu quero comentar, um deles que eu quero comentar é sobre esse do bombom que eu comecei o vídeo falando. Sabe o que aconteceu? Esse produto ele era classificado como um bombom de chocolate recheado. E ele tinha uma alíquota de 5%, incidia aí sobre a produção desse produto. E ele foi reclassificado, houve ali uma pequena alteração na composição do produto e ele foi reclassificado como um wafer coberto com chocolate. Você talvez tenha comido esse bombom antes e nem tenha notado essa diferença da composição que houve ali, mas aí o que aconteceu? Com essa nova classificação, ele saiu de 5% para 0%. Teve uma diferença enorme na tributação desse produto. E já aconteceram diversos casos no Brasil que ficaram famosos, casos emblemáticos, como, por exemplo, o calçado de borracha, um calçado muito famoso que foi moda durante um bom tempo aqui no Brasil, que ficou numa briga judicial se ele era um calçado impermeável ou se ele era uma sandália de borracha. E nessa briga, a empresa, inclusive, foi multada 2 vezes, porque numa das ocasiões a Receita falou que a classificação era A, multou a empresa passou a classificar o seu produto como A, passou algum tempo, a Receita veio e falou, não, não é A, não, é B, multou de novo a empresa. Um caso bizarro, emblemático, ficou anos na justiça, mais de 10 milhões de reais de multa nesse caso. Veja, a própria Receita entrou em contradição. E isso acontece com diversos produtos aqui no Brasil. Tem alguns casos, inclusive, que essa diferença de alíquota, não importa se é classificado como A ou como B, a alíquota é a mesma. Só que se a Receita entender que você classificou o seu produto como A e deveria ter classificado como B, ela pode te multar. Então, embora em alguns casos não tenha diferença de alíquota, você ainda assim está sujeito a multa. E essa multa é uma multa bem alta e que acaba, no caso de empresas pequenas, por exemplo, acaba inviabilizando o negócio. Porque imagina, você está ali levando seu negócio, a Receita veio e falou, olha, você classificou errado seu produto, leva uma multa. Em alguns casos, a empresa pode vir, inclusive, a ser fechada, dependendo do tamanho da multa que ela leva. Talvez nessa altura do vídeo você esteja curioso para saber, mas afinal, quem é que define se o seu produto deve ser classificado como A, como B ou como C? Existe no Brasil uma coisa que chama CARF. É o Conselho Administrativo dos Recursos Fiscais. Então você vai lá, abriu sua empresa, está fabricando um produto, classificou ele como A. A Receita veio e falou não é A, é B. Esse julgamento, essa briga vai ser resolvida pelo CARF, que é esse conselho aí. Esse conselho ele é composto por pessoas da Receita Federal, por pessoas da sociedade e tem especialistas das mais diversas áreas. Imagina o custo que é manter esse conselho para fazer o julgamento desses recursos. Até março de 2022, existiam mais de 90 mil processos em aberto para serem julgados pelo CARF. Sabe quanto que é o valor dessas ações que devem ser julgadas pelo CARF? Em março de 2022, mais de R$1 trilhão. A gente está falando de muito dinheiro que as empresas podem vir a perder por causa de uma classificação tributária maluca que a gente tem no nosso país.
como que a gente consegue fazer esse país dar certo? Como que pode dar certo um Brasil onde você tem essa insegurança jurídica desse tamanho, com processos girando aí na casa de R$1 trilhão para serem julgados se o seu produto deveria ser um bombom de chocolate recheado ou então um wafer coberto de chocolate. E quando você vai comer esse produto, não faz nenhuma diferença. E afinal de contas, qual é a opinião da Amália sobre esse assunto que a gente conversou hoje? Bom, eu acho que a gente não tem como fazer um país dar certo vivendo no meio desse manicômio tributário, dessa insegurança jurídica e da possibilidade todos os dias da Receita vir em qualquer pessoa que está fabricando qualquer produto e dizer que ela está classificando o seu produto de maneira errônea. A gente devia ter um sistema tributário no Brasil muito mais simplificado, algo como tipo, é alimento? Tributa tanto. É roupa, é de vestir, é sapato, tributa tanto. Não importa se o sapato tem uma sola de borracha ou tem uma sola de madeira, ou se foi costurado, ou se foi usado prego para prender ali a sola do sapato. Não importa. No final das contas, é um sapato e deveria ter uma tributação única, uma tributação muito mais simples. No meu entendimento, essa loucura acabou acontecendo no Brasil na tentativa de talvez até classificar algumas coisas como isso é mais essencial que isso, então a tributação deve ser menor. Só que acabou gerando uma loucura tão grande que hoje fica praticamente impossível, inclusive, dos fabricantes e dos produtores terem certeza absoluta que seus produtos estão sendo classificados de maneira correta, segundo o que pensa a Receita Federal. E aí, para resolver todas essas tretas aí, a gente precisa ter um conselho, um órgão enorme que precisa julgar ali. Imagina, mais de 90 mil casos esperando para ser julgados até março de 2022. Uma loucura, não tem como isso dar certo. E um outro ponto que acaba acontecendo com essa loucura e com esse tamanho dessa tabela que existe para classificar os produtos é que isso acaba, de certa forma, até inibindo a inovação, porque você faz um produto inovador que ainda não tem no mercado e você tem essa insegurança de não saber como é que seu produto vai ser classificado, né? Certamente você vai errar na classificação, porque não existe na tabela uma classificação para um produto inovador que acabou de surgir no mercado. E aí como é que essas coisas são resolvidas? Vai lá para o CARF e fica uma eternidade esperando para ser julgado. Então, esse tipo de coisa dificulta o empreendedorismo, dificulta a vida das pessoas e, mais uma vez, depois a gente não sabe por que no Brasil as coisas são tão caras. Por que a gente paga aqui no Brasil, pelo mesmo produto que é comprado fora, um valor muito mais alto. É um tipo de política pública que só dificulta a vida das pessoas, que aumenta a desigualdade social, diminui a renda das pessoas, diminui a geração de emprego e faz mal para todo mundo. A gente precisa, para ontem, rever o nosso sistema tributário. A reforma tributária do nosso país é uma das prioridades se a gente quiser viver num país do futuro, que já deveria ser o país do presente, onde é possível gerar emprego, onde é possível gerar renda e onde as coisas são mais simples. Simplicidade para que a gente tenha liberdade de empreender, geração de riqueza, geração de renda, para que as pessoas vivam aí mais felizes no nosso país. É isso que eu penso. E você, o que você achou? Você sabia desse caso do bombom, do caso da sandália e muitos outros casos bizarros que já aconteceram no nosso país com relação a essa classificação tributária? Se você lembrou de algum caso que te chamou a atenção, conta pra gente aqui nos comentários que vai ser um prazer ouvir a sua história. E aproveita que você já está comentando, já clica no sininho, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, hein? Difícil de acreditar nisso, hein? Mas se inscreve no canal, aproveita e compartilha, dá um like, conta para os amigos e até a próxima. Obrigada!